Agosto é o mês do retorno das férias do meio do ano. Nessas férias as crianças se divertem, saem da rotina das aulas, algumas famílias viajam, outras fazem passeios e ainda outras ficam apenas descansando. E nesse contexto eu estava olhando uma imagem hoje mesmo que me chamou muita atenção, principalmente por três aspectos. Uma espada brilhante, a mãe ajoelhada, encostada na sua filha, na sua criança, e também um comentário feito por uma pessoa onde essa arte foi disponibilizada. Claramente essa composição, essa arte, esse desenho, essa ilustração foi feito com base em Efésios 6, principalmente nos versículos 17 e 18. A espada que essa criança está segurando claramente é uma referência à espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A mãe ajoelhada, encostada na sua filha, claramente é uma referência à intercessão pelo povo santo. E o comentário que me chamou muita atenção, ele está em inglês, e a tradução livre que eu fiz no próprio Google Tradutor é a seguinte: além das imagens questionáveis de guerra quando crianças são assassinadas regularmente nas escolas, tratar a educação como um campo de batalha espiritual é uma maneira fantástica de destruir a imaginação, os relacionamentos e a fé do seu filho. Assegure-lhe a necessidade de educação, aprendendo assuntos difíceis e controversos e formando amizades profundas com pessoas de todas as esferas. Essa pessoa, ao fazer essa declaração, claramente não entendeu o que quer dizer Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 18. Você está gostando desse conteúdo até aqui? Você gostou dessa imagem? Não gostou? O que você achou? Já dá o seu like, escreve aí nos comentários o que você achou dessa imagem, o que você entende sobre esse assunto. Já compartilha com um amigo que precisa ouvir uma reflexão sobre esse tema. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber regularmente as mensagens que eu tenho colocado aqui no canal. Então, vamos ao texto. Diz então a palavra do Senhor, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Precisamos entender que realmente os Estados Unidos vivem uma realidade bem dura nas escolas, em que frequentemente nós lemos notícias de assassinatos brutais que acontecem dentro das escolas, envolvendo muitas vezes alunos armados com armas de fogo, alvejando outros colegas, às vezes professores, funcionários e muitas vezes tirando a própria vida. No Brasil, as notícias não são trágicas nessa linha, mas são trágicas em outras linhas e muitas vezes escolas sendo invadidas por traficantes, por milícia ou violência entre os próprios alunos
Constantemente vemos discussões sobre quais tipos de assuntos devem ou não devem ser tratados dentro das escolas. Algumas pessoas pensam, inclusive, que a religião deveria ser totalmente removida de instituições de ensino. Outras, num outro lado dessa mesma moeda, desse mesmo pensamento, defendem que deveriam existir apenas escolas confessionais e com segregação. Então, pessoas com um tipo de fé deveriam estudar numa escola que tem aquela confissão de fé. Pessoas que não têm nenhuma espiritualidade deveriam então estudar em escolas sem nenhuma espiritualidade, com essa segregação. E outras pessoas, inclusive, entendem que isso não faz a menor diferença, que os filhos devem aprender a argumentar em todo e em qualquer lugar. Não é nada disso que a palavra do Senhor nos motiva a focar. Porque, em primeiro lugar, a partir desse texto, nós devemos entender que a nossa batalha é espiritual. Então, a palavra deixa muito claro que a nossa briga está fora dessa esfera natural ou qualquer outra esfera natural, porque nós não lutamos contra pessoas e nem contra ideologias. Nossa batalha é espiritual, contra seres espirituais. E como a nossa luta é espiritual, nós devemos usar ferramentas espirituais. E as perguntas que eu te faço são: você tem se preparado para essa constante guerra espiritual? Você tem preparado os seus filhos para essa guerra espiritual e para as batalhas espirituais do dia a dia? Como você tem enfrentado essas batalhas? Você tem brigado com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho? Você tem colocado nas redes sociais a sua luta contra partidos políticos, contra ideologias das mais diversas? Você tem ido nas instituições de ensino onde seus filhos estudam e militado contra as pessoas, contra grupos específicos, contra ideologias específicas? Bem, talvez você ainda não tenha entendido que a sua batalha é espiritual, não é contra as pessoas, nem aquilo que as pessoas defendem, mas é no campo da espiritualidade, é sobre salvação eterna, é sobre Jesus e o pecado, como enfrentar o pecado, que é a grande razão para as pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor, do plano que o Senhor tem para cada ser humano. Então, entender que tipo de guerra nós lutamos não será suficiente se não fizermos nada em relação a isso. E para isso nós precisamos nos preparar para essa batalha de forma correta. E para isso nós precisamos entender que a armadura ela já está disponível e é completa. Você lê a palavra do Senhor diariamente para entender que batalhas são essas? Você sabia que a armadura de Deus ela já está disponível para todo cristão e você não precisa nem pedir para o Senhor? Basta usar essa armadura. Cada parte da armadura de Deus ela é necessária para que a armadura seja completa. E é muito interessante destacar que é inclusive o foco do desenho que você já viu aí na sua tela, que a espada do Espírito Santo é a própria palavra de Deus. E a espada do Espírito Santo, a espada de dois gumes, ela serve tanto para defesa quanto para ataque nessa constante guerra espiritual. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. É assim que a palavra de Deus age nas pessoas, inclusive em mim e em você. É a palavra que possibilita não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas nos transformando pela renovação da nossa mente,
para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, eu destaco a partir desse texto que a intercessão faz parte da cobertura espiritual. Quantos pais e mães ficam preocupados, ansiosos, alguns até desesperados com a ideia de seus filhos estarem longe deles, totalmente rendidos às forças malignas que operam neste mundo. Ei, seu filho, sua filha não precisa estar sozinho. Pode e deve ser acompanhado do Espírito Santo de Deus. E você e eu somos parte disso. É exatamente aí que a atuação dos pais e das mães continua. Na cobertura que devemos dar aos nossos filhos através das orações de intercessão. A própria palavra do Senhor nos motiva a intercedermos uns pelos outros. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Você intercede a Deus em favor dos seus filhos. Quando eu e você fazemos isso, Deus alcança os nossos filhos, age em favor dos nossos filhos, muda as situações em que nossos filhos estão envolvidos e tranquiliza o meu e o seu coração. Porque é Deus quem realmente nos protege e protege os nossos. Orar em prol dos nossos entes queridos nos ajuda a nos lembrarmos disso, nos ajuda a confiarmos no Senhor, principalmente quando nós utilizamos a palavra do Senhor como nossa espada, quando nós declaramos a palavra do Senhor nas nossas orações. Você costuma fazer isso? Você costuma orar com a palavra de Deus aberta, ou ali num aplicativo, ou no navegador, ou com a própria Bíblia de papel? Você não costuma fazer isso? Pause esse vídeo, já pega a sua Bíblia e comece a fazer isso. Declare a própria palavra de Deus. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Se você não tem o costume, use o livro de Salmos como suas próprias orações, provérbios, tantos versículos do Novo e do Antigo Testamento recheados de orações sinceras. Se aproprie da palavra de Deus e use a própria Bíblia Sagrada como suas orações. Se aproprie da palavra de Deus, porque ao fazer isso, você estará lançando a própria palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, o próprio Jesus Cristo agindo através do Espírito Santo para alcançar os seus filhos, os seus amigos, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor e longe de você fisicamente, mas conectadas espiritualmente, porque no mundo espiritual não há tempo e nem distância, porque Deus está dentro, mas está fora também da criação que Ele mesmo criou. Você gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like, escreve aí um comentário. Se você tomou uma decisão com Jesus, escreve aí nos comentários: eu tomei uma decisão com Jesus, pastor. Coloca aí o seu e-mail, seu WhatsApp, porque eu quero entrar em contato com você, eu quero orar,
pela sua vida. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.